Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui. Vamos trazer algumas notícias aqui em relação ao provável time do Vasco contra o Fluminense nessa semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo. Vamos falar aí sobre Renan Lodi, será que vai jogar no Vasco? Temos informações em relação a isso, temos informações em relação a interesses de clubes europeus no Paulo Henrique, enfim, tudo isso e muito mais. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, eu vou soltar a vinheta que eu volto já. A gente começa aqui falando do interesse do mercado europeu, do mercado árabe também, em relação ao Paulo Henrique, o lateral do Vasco, que tem se destacado aí nos últimos anos, inclusive ganhou o prêmio de melhor lateral do Vasco da Gama. E eu vou, quando eu estiver olhando para cá, é porque eu estou falando da matéria aqui, do interesse em relação a outros clubes, ao mercado europeu, no Paulo Henrique. Eleito o melhor lateral direito do Brasileirão, Paulo Henrique do Vasco está na mira de dois clubes da Champions League. O jogador recebeu sondagens de um clube da Alemanha e outro da Itália. As equipes já discutem valores. O time da Arábia Saudita também abriu conversas. PH está feliz no Vasco e reconhece que uma saída diminui a chance de disputar a Copa do Mundo. Por outro lado, aos 29 anos, essa pode ser uma das últimas chances de atuar na elite da Europa. O Vasco aposta na segurança do contrato longo, com mais 3 anos. Em uma reunião deve acontecer nas próximas semanas para discutir melhorias no contrato do jogador. Então, oficialmente hoje, não tem nenhuma proposta em relação à saída do Paulo Henrique do Vasco. Claro que desperta interesse, porque o jogador tem despertado interesses do seu futebol em relação a outros mercados, o mercado europeu e ao mercado árabe. O Vasco quer aumentar o contrato dele, como eu li aqui para vocês, que o Vasco quer aumentar o contrato dele, só que nesse momento ele até, pelo fato de ter 29 anos de idade, ele vê uma possibilidade assim de sair, só que ele quer disputar a Copa do Mundo, e para ele disputar a Copa do Mundo nesse momento seria mais viável para ele ficar no Vasco e ele ter contrato, né? Vai aumentar o seu contrato e a multa também. Então, em relação à saída dele, nesse momento, pelo menos por enquanto, não vai acontecer. Vamos falar agora sobre a questão da negociação, se é que existe negociação de fato, né? Eu vou apurar isso aqui para vocês. Em relação ao Vasco e Renan Lodi, eu vou ler aqui a matéria aqui para vocês. O Vasco está decidido sobre qual nome quer para reforçar a lateral esquerda em 2026. Embora vários jogadores tenham sido especulados nas últimas semanas, casos de Marcos Acunha e Caio Paulista, o alvo preferido é Renan Lodi, que ficou livre no mercado após deixar o Al Hilal. A informação foi apurada pelo canal em parceria com o VDG Cast. Segundo informações do VDG Cast, o Vasco tem interesse na contratação do Renan Lodi. Mas vamos lembrar aqui algumas coisas, né? Primeiro, a questão do salário que ele recebia lá no Al Hilal. É um salário alto para os padrões do Vasco, para a realidade do Vasco. E outra coisa, tem outros clubes interessados no seu futebol. Hoje, para o Vasco disputar uma negociação, principalmente em relação a salários, você tem que oferecer um salário alto, né? E isso pode afetar o planejamento do clube para o ano de 2026. Claro que o Renan Lodi seria um excelente reforço para o Vasco, só que nesse momento não tem negociação, e a realidade do Vasco nesse momento você não pode ter muitos jogadores com salário acima de 1 milhão, e o Renan Lodi ele recebe na casa de mais de 1 milhão. Então seria uma negociação até difícil nesse momento para o futuro do Vasco. Claro que é um jogador de nível alto, é um jogador de alto calibre, só que nesse momento, para a realidade do Vasco, por causa dos salários, não pode ser possível. Mas pode ser que não aconteça nunca? Não estou falando isso. Estou falando que nesse momento é difícil, mas é um excelente jogador e seria uma excelente peça para 2026. Agora vamos falar da provável escalação do Vasco contra o Fluminense. A gente sabe que
não tem muitas novidades em relação ao time. E eu vou falar aqui para vocês, já que o time titular em si foi poupado contra o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar aqui a escalação para vocês, vocês vão estar vendo aí na tela. Léo Jardim, Carlos Cuesta, Robert Renan, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes na frente, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. E eu vou falar aqui da questão da premiação do Vasco se ele passar para a final. Se ele passar dessa fase, são mais 9 milhões de reais. Tomara Deus que passe. São mais 9 milhões de reais. Se chegar à final e vencer, são 77 milhões de reais. É claro que é um valor altíssimo, é um valor que importa muito aos cofres do Vasco, até porque tem muita coisa aí para o Pedrinho pagar, a diretoria pagar. E é um valor que importa demais agora para o Vasco. É importante demais o Vasco passar de fase na Copa do Brasil. Ao todo mesmo, o Vasco, eu vou falar por cada fase aqui que o Vasco recebeu premiação, tá? A primeira fase, o Vasco recebeu 1.543.000. A segunda fase, 1.874.000. A terceira fase, 2.315.000. A oitava de final, 3.638.000. As quartas de final, 4.740.000 e a semifinal, 9.922.000, caso o Vasco passar da semifinal, tomara Deus que passe. No total, por cada fase, só de premiação da Copa do Brasil, 24.034.000 de reais. 34 mil reais. Se conseguir chegar à final, o Vasco garantirá mais uma bolada para os cofres. O campeão recebe 77.175.000 reais e o vice 33.075.000 reais. É claro que são valores altíssimos, são valores que o Vasco precisa hoje, necessita para a saúde financeira futura e presente do Vasco. Então vamos torcer que o Vasco passe de fase na Copa do Brasil. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos rumo à reta final aí para chegar aos 1.000 inscritos, né? Espero que chegue até o final do ano aí. Hoje é dia 11. Tá um pouquinho difícil, mas vamos conseguir sim. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!